Parte 2. Meus pais ignoraram o bullying brutal do meu irmão durante anos, por isso eu fui embora, mas agora eles querem se reconciliar depois que isso explodiu na cara deles. Meu pai revelou então que a única razão pela qual me tiveram foi para que algum dia eu pudesse crescer e cuidar de Mark no futuro. Eu fiquei olhando para eles em silêncio, com os olhos arregalados de descrença. Minha mãe interveio rapidamente, repreendendo meu pai por compartilhar esse segredo e exigindo que ele se desculpasse por dizer algo assim. Ela então tentou se retratar, alegando que não tinha falado sério e que, claro, eles também me amavam, mas não parecia sincero, e o que meu pai havia dito, sim. Minha mãe continuou insistindo que Mark precisava de ajuda e que, como parte da família, eu tinha que ajudar. Ela até argumentou que ir para a universidade longe de casa não melhoraria minha vida de forma alguma, afirmando que ficar em nossa cidade natal era a melhor opção já que viver em casa me ajudaria a economizar dinheiro com aluguel e outras despesas, então seria bom para todos. Eu entendia que Mark tinha uma condição, mas isso significava que eu não tinha direito a uma vida própria? Eu deveria renunciar ao meu futuro só porque ele existia? Eu não disse muito aos meus pais naquele momento, porque não importava o que eu dissesse, eles tinham uma opinião e eu a minha, mas por dentro, me senti mais decidida do que nunca ir embora. Eu me concentrei ainda mais nas minhas inscrições para a universidade, ainda mais determinada a escapar deles. Não foi fácil, mas trabalhei incansavelmente. No final, meu esforço deu frutos e finalmente fui aceita em uma universidade boa o suficiente para justificar a mudança. Obviamente, quando compartilhei a notícia com meus pais, eles ficaram furiosos e recusaram-se terminantemente a me deixar ir e começaram com mais táticas de manipulação para me impedir. Embora eu já tivesse 18 anos na época, sabia que precisaria de ajuda externa para escapar dos meus pais. Então recorri aos meus avós, ligando e implorando para que me apoiassem. Minha avó veio imediatamente, me ajudou a arrumar minhas coisas e documentos, e me ofereceu ficar com ela e meu avô até que fosse hora de ir para a universidade, mas meus pais não pararam por aí e logo ameaçaram me cortar financeiramente, recusando-se a ajudar com qualquer despesa da universidade. Avisaram que se eu fosse embora, estaria sozinha para sempre e que romperiam todos os laços comigo, mas eu já estava decidida. Só precisava de um empréstimo estudantil para financiar minha educação. Além disso, meu avô interveio, oferecendo-se para cobrir parte das minhas despesas com suas economias de aposentadoria. Partiu meu coração aceitar sua ajuda, sabendo o quanto ele e minha avó trabalharam por aquele dinheiro. Eles estavam fazendo o que meus pais deveriam ter feito, oferecer amor, apoio e ajuda financeira. Os 4 anos seguintes da minha vida foram complicados. A universidade não era fácil, não apenas academicamente, mas também emocionalmente. Enquanto a maioria dos meus colegas tinha pais que os apoiavam e dinheiro suficiente para se divertir, eu não tinha os mesmos privilégios e passei quase todos os dias estudando o mais duro possível para aproveitar a oportunidade. Até trabalhei meio período como garçonete, que era o único emprego disponível para mim naquele momento e que se encaixava nos meus horários. Enquanto isso, meus pais nunca entraram em contato comigo, nem uma única vez, para ver como eu estava ou se precisava de ajuda. Eles continuavam bravos comigo porque eu a abandonei. Depois de me formar, consegui um bom trabalho na minha área, o que ajudou bastante, e com esse trabalho, finalmente pude começar a pagar meus empréstimos estudantis. Mais importante ainda, comecei a devolver o dinheiro que meu avô me deu para me ajudar quando meus pais não o fizeram. Ele nunca esperou que eu devolvesse, era um presente de amor, não um empréstimo, mas meus avós não tinham uma vida confortável, então eu queria retribuir, devolvendo-lhes o dinheiro e dando-lhes um pouco mais também. Continuei mantendo uma relação próxima e amorosa com meus avós. Sempre que podia, reservava passagens para que me visitassem ou eu os visitava. Este ano, comecei a ouvir histórias preocupantes sobre meu irmão por parte dos meus avós. Os problemas de Mark se intensificaram com o passar dos anos e como eu não era mais seu alvo, ele havia começado a assediar outras pessoas. Ele começou a incomodar as crianças da vizinhança. Aparentemente, jogava água nelas sempre que brincavam lá fora e tentava intimidá-las gritando que não podiam brincar em sua área. Como era de se esperar, os pais das crianças se preocuparam e reclamaram com meus pais várias vezes, já que é bastante raro um adulto se meter com crianças, mas como de costume, meus pais não fizeram o necessário. Eles presumiram que Mark eventualmente se cansaria e os deixaria em paz. No entanto, Mark continuou com essas coisas e a situação chegou a um ponto crítico quando um dos pais, farto de seu assédio constante, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, viu Mark jogando água em uma das crianças e gritando para ela correr para salvar sua vida. Imediatamente, Mark foi preso por assediar menores. Meus pais falaram sobre sua doença, mas os policiais os repreenderam por não cuidarem de Mark. Meus pais acabaram pagando a fiança, mas agora Mark tem um julgamento em breve. Esta semana, recebi uma ligação dos meus pais, o que me pegou completamente de surpresa. Depois de 6 anos de silêncio, não esperava que eles falassem comigo. Meu pai me contou que ele e minha mãe estavam à beira do esgotamento tentando lidar com meu irmão. Ele disse que queriam se reconciliar comigo, dizendo que sentiram minha falta durante anos, mas que estavam muito bravos e teimosos por causa da minha decisão de ir para a universidade, por isso não haviam entrado em contato. Eu sabia que ele e minha mãe tinham ligado porque precisavam de algo, então perguntei por que estavam ligando. Foi então que meu pai explicou que com o julgamento do meu irmão se aproximando, eles finalmente estavam começando a ver a verdade, que talvez eu estivesse certa o tempo todo sobre meu irmão. Meu pai admitiu, embora de má vontade, que meu irmão era de fato um valentão. Ele disse que Mark tinha piorado com o passar dos anos, desde que eu fui embora, e que ele estava se metendo em mais e mais problemas. Meu pai me contou como ele e minha mãe conversaram e que agora se sentiam envergonhados por tudo que eu havia passado.
Ele admitiu que deveriam ter me escutado mais. Disse que agora estavam finalmente dispostos a enviar Mark a um psiquiatra para que ele pudesse obter ajuda. Eu havia passado grande parte da minha infância implorando a ele e a minha mãe para tomarem medidas contra meu irmão, apenas para ser ignorada ou ouvir que eu deveria entender Mark. Meu pai continuou dizendo que queriam se encontrar comigo e se desculpar pessoalmente, se eu estivesse disposta a ouvir. Foi então que eu disse ao meu pai, com a maior calma que pude, que embora eu ficasse feliz em ver que eles finalmente estavam dando ao meu irmão a ajuda que ele precisava, a verdade era que eu não me importava mais. Eu havia construído outra vida, uma longe deles, porque eles me cortaram da vida deles. Agora não havia necessidade de recuperar esse relacionamento. Meu pai insistiu e me disse para reconsiderar, porque eles realmente estavam muito arrependidos, mas eu disse que não e terminei a ligação. Então aqui estou eu, perguntando se posso ser a vilã por não querer me reconciliar. Atualização. Quero esclarecer algumas coisas, porque não consigo responder a todos os comentários. Para quem perguntou, não, meu irmão nunca sofreu bullying, ele ia para uma escola especial projetada para crianças com necessidades como as dele e era um ambiente muito pequeno e bem supervisionado. A escola só aceitava um punhado de alunos com necessidades especiais e eles eram monitorados o tempo todo durante o dia. Seus professores eram excelentes e cuidavam muito bem dele e meus pais sempre estiveram envolvidos em sua vida, verificando regularmente como ele estava. Não há como meu irmão ter sofrido bullying na escola e por isso, ter descontado sua raiva em mim. A verdade é que seus problemas nunca tiveram a ver com fatores externos, mas sim com a forma como ele tinha permissão para se comportar em casa. Ele era cruel comigo constantemente e meus pais permitiam isso. Se ele me mordesse, me batesse ou me empurrasse, não sofria nenhuma consequência por isso. Enquanto isso, sempre se esperava que eu acalmasse ou fosse mais compreensiva com seu comportamento. Quanto ao porquê de Mark nunca ter sido enviado a um especialista, a simples verdade é que sempre foi muito caro para meus pais sequer considerarem. Além disso, minha mãe sempre teve essa atitude possessiva quando se trata de Mark, ela nunca permitiu que ele passasse muito tempo com ninguém além dela, pois acreditava que só ela entendia todas as suas necessidades. Como resultado, Mark depende excessivamente da minha mãe e é ela quem toma qualquer decisão relacionada a ele. De qualquer forma, agora que li todos os comentários na minha postagem, entendo por que meus pais estão me contatando depois de tanto tempo. A resposta é óbvia, eles provavelmente precisam da minha ajuda com o caso do meu irmão. Acho que eles podem querer que eu dê uma referência sobre seu caráter, se for preciso ou talvez esperem que eu os ajude com os honorários do advogado. Eu sei que depois de todos esses anos, não pode ser apenas para se reconectar, parece mais um desespero para consertar as coisas, especialmente com os problemas legais que Mark enfrenta. Eles precisam de alguém que o defenda e suspeito que pensam que eu posso ser essa pessoa. Tenho certeza de que querem que eu simplesmente intervenha e seja boa filha, que os ajude a resolver sua bagunça, mas eu não vou fazer isso. Parte 3 daqui 30 minutos.